Vocês já sabem que a CID agora vai ser protagonista para pente fino e perícia do INSS. O presidente do INSS já afirmou que aquelas pessoas que têm uma CID com tempo baixo de enfermidade, tempo baixo de afastamento e já está recebendo um tempo considerável, serão sim convocados levando em consideração a CID. Diante dessa informação, eu vi muitas pessoas perguntando aqui no canal, por isso a importância de vocês participarem. Victor, quais são as CIDs que o INSS não pode estar analisando, fazendo essa análise e fazendo essa justificativa para fazer a solicitação da perícia presencial? E é isso que eu resolvi trazer para vocês hoje. 5 doenças muito comuns que atingem a maioria dos brasileiros. Provavelmente a sua estará dentro dessa lista, tá? Então preste muita atenção, que eu trouxe para vocês que o INSS não pode se utilizar apenas desse argumento da CID, tá? Do tempo de afastamento da CID, para convocar vocês para o pente fino. Temos doenças muito importantes, pessoal, vamos fazer essa análise. Temos, por exemplo, como câncer, doenças respiratórias, doenças mentais, tá? Muito importante vocês saberem disso, fiquem comigo até o final. Depois eu vou dar informações complementares que vocês precisam se ater, tá, pessoal? Não serve vocês fazerem análise só apenas das doenças. Tem informações complementares que vocês precisam saber também, que eu vou falar para vocês no final do vídeo, tá bom? Gostaria de pedir a colaboração de vocês, compartilhem, pessoal. Siga o canal, deixe uma curtida, um comentário. Lembrando que o comentário, pessoal, temos muitos comentários importantes no canal. Eu gosto demais, vejo todos, respondo todos, mas eu estou dando prioridade àquelas pessoas que se tornaram membros, tá? Então se você tem uma dúvida muito importante, se torne membro, deixe aqui o seu comentário que eu vou te responder o mais rápido possível, tá bom? Além disso, pessoal, aqui eu estou trazendo uma análise daquelas doenças a qual não podem ser chamadas pelo INSS. Contudo, dependendo da participação de vocês, dependendo da quantidade de compartilhamento, de curtida, de comentários, eu trago a parte 2, tá? Que diz exatamente quais são as CIDs que provavelmente serão sim chamados, tá? Que eu sei que vocês também têm dúvidas. Então, senta o dedinho no like aí, dê uma curtida, deixa um comentário e compartilha. Vamos para o vídeo. A primeira delas é a cardiopatia grave, conforme a CID que eu estou deixando aqui na tela para vocês. Pessoal, cardiopatia grave é tão importante que ela, inclusive, não precisa de carência para que você garanta o seu auxílio doença, tá? O pedido inicial. Aqui temos como exemplo a pressão alta, a veia entupida, entre diversos outros doenças que vocês podem ter de cardiopatia grave, tá? Por ser uma doença, essa análise não foi feita apenas por mim. Eu fiz um pedido a alguns colegas da área de medicina que fizessem um complemento desse vídeo, me ajudasse a fazer essa análise, tá? Levando em consideração aquelas doenças que têm cardiopatia grave, né, são grave, eles têm um afastamento muito alto, tá, pessoal? Então não poderia ser utilizado esse argumento pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, que foi dado pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, tá? E não poderia se utilizar das pessoas que têm cardiopatia grave com a CID para fazer a convocação para o pente fino, tá? Inclusive uma observação, muitas pessoas não têm a doença específica de cardiopatia grave, tá? Mas tem uma outra doença relacionada que faz com que você adquira uma cardiopatia grave. E vocês conseguem comprovar isso como? Por um laudo específico, por um médico bem detalhado, por um médico bem instruído, tá? Que faça essa comprovação que você tinha uma doença específica que ocasionou vocês ter a cardiopatia grave. Eu estou preparando um material para vocês exclusivo, a qual eu ensino como a gente pode fazer essa comprovação, tá bom? Siga o canal para não perder esse conteúdo. Segundo exemplos, temos as doenças crônicas de respiração, tá? Doenças respiratórias, conforme a CID, que eu estou deixando como exemplo na tela para vocês. Temos como exemplo a bronquite, efizema, entre outros exemplos, tá? Aqui nós analisamos novamente aquelas doenças que têm um longo período de afastamento, um longo período de tratamento, tá, pessoal? Por isso que não pode ser convocado para a perícia no pente fino, única e exclusivamente utilizando a CID como exemplo. Terceiro exemplo são as doenças mentais, pessoal. Aqui, gente, temos como exemplo a bipolaridade, a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, tá? São exemplos que podem acometer as pessoas, têm um alto grau de complexidade de tratamento, um alto período de afastamento, tá? Para tratamento em específico e também não deveria ser utilizado pelo INSS. Obviamente, pessoal, que aqui é uma doença um pouco mais difícil de comprovação, porque às vezes a pessoa tem um corpo saudável, consegue sim trabalhar, mas a mentalidade, a cabeça da pessoa não está em harmonia com o corpo.
Por isso que nós temos, por muitas vezes, dificuldade de comprovação da sua enfermidade, de comprovação da sua incapacidade laboral, tá? Se a gente pega um perito, que a maioria das vezes é o que a gente pega pela frente, um perito ruim, ele dificilmente vai dar o período de afastamento necessário para o seu tratamento, vai ser considerado para você, pelo INSS, né, que você está de fato afastado para o trabalho, tá? Por isso que é importante a gente ter laudos comprobatórios suficientes para demonstrar que, perito, você ainda que não tenha enxergado, tá aqui os comprovantes que eu tenho, tá aqui os documentos que o meu médico específico da área, tá? Sempre um médico de sua confiança, um médico que tenha capacidade para dar essa laudo, tá? Ou seja, um médico especialista, e ele sim me deu afastamento. Então é viável uma ação judicial, é viável uma revisão do meu benefício, é viável sim o meu afastamento para fins de auxílio doença. Quarto exemplo estão doenças que afetam ossos e músculos, tá, pessoal? Temos aqui como exemplo hérnia de disco, fibromialgia, tendinite, bico de papagaio, entre outros exemplos que a gente pode ter para fins de comprovação. Óbvio, pessoal, se a gente fosse analisar apenas aquelas doenças como um todo, né? Aqui a gente está falando de doenças que atingem ossos e músculos, seriam uma infinidade de exemplos, tá? Estou trazendo aqueles casos mais graves, tá? É por isso que é importante a gente ter aqui a instrução, fazer alguma pergunta, será que esse caso meu pode sim estar dentro desse período? Pode sim estar dentro dessa análise para fins de não ser convocado para o pente fino, único e exclusivamente utilizando a CID? Por isso que é importante a participação de vocês, tá? Mas aqui é um exemplo de forma geral e daquelas doenças mais graves, tá? Esses exemplos que eu te dei, se for comprovado de fato a incapacidade, né, por meio dos seus laudos, dos seus documentos, não podem ser convocados única e exclusivamente utilizando desse exemplo do presidente do INSS, pois são doenças intensas, por vezes precisam de operação, tá? E é muito incapacitante para o trabalho. Às vezes a pessoa fica sentada, não consegue por um período, tem a parte da digitação também que não tem como, né? E além de que se for um exercício, se for um trabalho que necessita de exercício físico, de locomoção muito alta, da pessoa de fato não consegue exercer a atividade. Nosso quinto exemplo, temos a neoplasia maligna, o câncer, pessoal, conforme a CID que eu estou deixando na tela. É uma doença tão importante, mas tão importante que o INSS inclusive não precisa ter carência, ou seja, você consegue comprovar seu auxílio doença ainda que você não tenha contribuído o tempo mínimo para o INSS, tá, pessoal? É essa a importância que tem o câncer. Inclusive, não deverá ser chamado para fins do pente fino, única e exclusivamente nesse argumento. Essas 5 doenças, pessoal, como eu disse, são de um parâmetro geral daquelas mais agressivas, tá? Mais fáceis de comprovação, pois se a gente fosse utilizar um por um, todos os tipos de câncer, todos os tipos de doenças respiratórias e assim sucessivamente, seria infinito esse vídeo, tá? Não teria como. Por isso, a participação de vocês é importante, que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Lembrando também que a participação de vocês é importante para que eu traga a parte 2 desse vídeo, caso vocês necessitem daquelas doenças que de fato são fácil a comprovação pelo INSS, que tem um período curto de afastamento e por isso você deveria ser convocado. Obviamente também, pessoal, que a convocação não será única e exclusivamente pautada na CID. O INSS deu esse entendimento, ainda que fosse contrário à nossa portaria, né, de número 49, que eles não estão respeitando, deveria ter sido publicada uma nova instrução normativa dando a entender sim que seria feito agora a partir da CID, porém ele também afirmou que irão utilizar como exemplo, como parâmetro para ser chamado, né, a CID em complemento com o tempo que a pessoa está recebendo. Então aqui é importante a gente, por isso que eu falei, fiquem comigo até o final, pois se você utilizar apenas da doença, provavelmente você vai cair num erro. Por quê? Porque além da CID, pessoal, nós temos o tempo em que você está recebendo, o tempo em que você está recebendo sem passar pela perícia, qual foi a última vez que você passou pela perícia, tá? Isso será levado em consideração. O presidente ainda afirmou que estarão priorizando aqueles benefícios que a pessoa recebeu por mais de 2 anos, tá? Ou seja, está recebendo por mais de 2 anos. Entre outras características particulares de cada pedido de vocês, de cada enfermidade de vocês, que eu não consigo trazer aqui no vídeo, tá? Participem, deixem um comentário aí que a gente pode sim estar verificando, dando mais instruções a vocês, tá? Particulares, tá bom? Mas essas são as 5 doenças que em tese
levando única e exclusivamente ao argumento do INSS, do presidente do INSS, que iriam utilizar da CID, única e exclusivamente utilizando esse argumento, essas doenças não podem ser convocadas para o pente fino utilizando este argumento. Em razão da enfermidade, em razão do tempo de cura, o tempo de tratamento, tá? Em razão, inclusive, de fato da extensão da lesão, que pode inclusive atingir outros órgãos e outras partes do corpo, tá? Por isso que é tão complexo a gente fazer análise única e exclusivamente em cima da CID, como o INSS está querendo fazer. Se vocês curtiram a ideia de fazer a parte 2, só depende de vocês, tá? Façam bastante compartilhamento, curtida, tá bom? Para eu entender que vocês gostaram desse vídeo e quer que eu faça a parte 2, ao contrário, né? Trazendo aquelas doenças que provavelmente serão convocadas, tá bom? Siga o canal para não perder mais vídeos como esse, inclusive a parte 2. Curta, deixe um comentário, compartilhe e não se esqueça, pessoal, tenham todos uma ótima semana, abençoada semana a todos vocês e não deixe de ver um vídeo como esse que ele vai te ajudar.